Aleluia! Louvado seja Deus. Tem uma mensagem que está no meu coração. Se eu pudesse dar um tema para ela, seria Iluminados para Iluminar. Você pode repetir isso comigo? Diga, iluminados para iluminar. Mas antes da gente compartilhar essa mensagem, eu quero reforçar um pouco sobre esses livros. Esse aqui, os Sábias Prioridades, há valores que não passam com o tempo. Quantos sabem que a palavra de Deus é um livro de princípios e esses princípios não possuem data de validade? Amém, irmãos? Nesse livro, ele tem duas partes. Na primeira parte, eu falo sobre a diferença da sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, e a sabedoria terrena, natural, a nossa sabedoria humana. E por causa dessa sabedoria divina, essa sabedoria do alto que nós podemos receber, e eu mostro na palavra de Deus como as formas pelas quais podemos receber dessa sabedoria, a gente passa a priorizar aquilo que Deus prioriza. Na segunda parte eu falo justamente sobre algumas coisas que a gente precisa priorizar. Falo sobre priorizar aquilo que é eterno ao invés do que é passageiro, o coração em vez da aparência, a submissão do que a autoridade, o nós mais do que o eu, a misericórdia mais do que o julgamento, o ouvir mais do que o falar e o dar mais do que o receber. Amém? Tenho certeza que esses princípios vão abençoar bastante a tua vida. Esse é um lançamento desse ano pela editora Rema Brasil Publicações. Deus curte, eu compartilho. Esse livro foi lançado no finalzinho de julho e tem tido uma repercussão muito boa, tenho recebido inúmeros testemunhos. Ele hoje é o livro, na versão digital, o e-book mais vendido da nossa editora. E eu tenho certeza que também vai te abençoar, um tema bem atual, principalmente para o pessoal mais jovem, mas todos nós, independente da idade, eu tenho certeza que você está inserido em alguma mídia social. Eu tenho um avô com 90 anos que está lá no WhatsApp, no grupo da família. De alguma forma você está inserido no meio online e esse livro vai te ajudar a aplicar os princípios bíblicos que, como eu falei, não possuem data de validade. A internet não pegou Deus de surpresa, irmão. Amém? Os princípios de Deus funcionam e se aplicam em qualquer época, em qualquer meio, e no meio online, no mundo virtual, não é diferente. Amém? Eu trago algumas paráfrases bíblicas, alguns textos bíblicos traduzidos no que eu chamo da versão Perilo Revista Modernizada. Vai te ajudar a aplicar os princípios da Bíblia, no teu dia a dia, no uso das mídias sociais e usar desse meio, irmãos, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Iluminar. Quantos aqui são luz do mundo? Amém. A gente vai falar bem sobre isso. Queria começar falando com você, lendo com você o texto de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vou abordar também nessa mensagem alguns assuntos que estão nesse livro aqui, Deus curte, eu compartilho. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu esqueci de ver com o pessoal, os vídeos estão ok? Já eu vou chamando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, se você abriu, diga, Deus é bom. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, e aqui está falando do diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Quero focar principalmente com você do verso 4 ao 6. Paulo ele deixa bem claro que a nossa situação antes no mundo e a situação das pessoas no mundo é de uma cegueira espiritual. Paulo diz que essas pessoas estão cegas espiritualmente. O diabo cegou o entendimento das pessoas para que elas não tivessem, ou não vissem a luz do Evangelho. E a gente, como igreja, não pode fazer o que ele diz justamente no verso 3, encobrir o Evangelho. A gente precisa revelar esse Evangelho, fazer esse Evangelho brilhar, para que essa cegueira caia por terra. Amém, irmãos? Que as pessoas possam ver a luz do Evangelho. Assim como um dia eu e você vimos, assim como um dia a luz brilhou em nosso coração, Cristo resplandeceu em nosso coração. Como está lá em João capítulo 1, Ele é a luz dos homens, Ele é a vida, a luz é a vida. Amém, irmãos? Aleluia! Você foi iluminado. Aleluia! O Evangelho tem esse poder de abrir os nossos olhos espirituais. Amém, irmãos? E é por isso que a gente não pode encobri-lo, a gente não pode ocultá-lo, a gente precisa manifestá-lo, revelá-lo ao mundo. Amém? Aleluia! E falando especificamente sobre a internet, por que falar da internet? Porque todos nós estamos inseridos na internet, as pessoas estão na internet, o mundo está na internet. Todo mundo está conectado. Em João capítulo 17, Jesus fez uma oração pelos seus discípulos e também por todos aqueles que haviam de crer nele, isso inclui eu e você. E Jesus disse ao Senhor, Pai, não os tira do mundo, mas os livra de todo o mal que há no mundo. E como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio. Amém? Esse mundo está cada vez mais virtual, não é verdade? E isso, irmãos, não é uma coisa necessariamente ruim, porque eu acredito que o avanço tecnológico, ele é uma bênção. Quantas facilidades nós não temos, quantas coisas boas, por exemplo, aqui, até mesmo no nosso culto coletivo ao Senhor, nós temos graças a esse avanço tecnológico, graças à internet, nesse tempo desgraçado de pandemia, no início, quando tudo se fechou, a gente pôde continuar cultuando ao Senhor, continuar ouvindo a palavra de Deus. Você não é grato por isso? Amém? Nós temos que ir onde as pessoas estão. Nós temos que estar onde as pessoas estão. Amém? E a igreja, é algo que eu falo na introdução do livro, a igreja não pode cometer o erro com a internet que foi cometido algumas décadas atrás com a televisão. Talvez não seja do seu tempo, assim como não é do meu, mas eu ouvi falar. E no início, quando a televisão surgiu aqui no Brasil, pastores caíram no engano de pregar contra a televisão. De falar que assistir televisão era pecado. Se alguém comprasse uma televisão, tivesse uma TV em casa, podia até mesmo em algumas igrejas ser disciplinado ou até expulso. Parece um absurdo isso, mas aconteceu. E talvez, irmãos,
essa seja a causa, ou uma das causas, da gente ter tanto lixo na TV brasileira hoje. Porque onde a luz não chega, o que vai ter? Trevas. E agora o corpo de Cristo, a igreja corre atrás, muitas vezes batalhando por um horário na madrugada, para pregar o evangelho, para usar esse meio tão poderoso de comunicação, que todas as pessoas têm pelo menos um aparelho em casa. Olha que coisa! E a gente não pode cometer esse mesmo erro com a internet. A internet, assim como a televisão, é um meio. O que vai determinar se esse meio vai ter um fim proveitoso ou não, é a forma como usamos. Amém? E é por isso que é importante a gente atentar para os princípios bíblicos, para que a gente use esse poderoso meio de comunicação para agradar a Deus e para tornar Ele um aliado no nosso ministério da reconciliação, naquilo que nós temos como chamado divino, propósito divino para cumprir nesse mundo. Vocês estão aqui? Aleluia! Então eu quero te despertar nessa noite a brilhar. Amém? Infelizmente, irmãos, muitas vezes quando a gente acessa as mídias sociais, a gente vê algumas coisas que não são de fato agradáveis, porque existem muitas trevas também. E a gente vê pessoas muitas vezes, se degladiando, pessoas brigando, contendendo umas com as outras, discutindo por N motivos, defendendo suas opiniões, suas ideias, e muitas vezes, para isso, atacando outras pessoas, espalhando notícias falsas. E a gente não pode deixar as trevas dominarem. Amém? E a gente não pode encobrir o evangelho. A gente não pode deixar Satanás se divertir nas mídias sociais. Eu quero te mostrar um vídeo, você vai rir, vai te ajudar a quebrar um pouco o gelo, mas eu acredito que vai falar muito com você. E o pessoal soltasse o primeiro vídeo. Eles estão com os olhos vendados. O pessoal inventa muita coisa, né? Uma das coisas boas da internet é a gente também se divertir com algumas coisas, né? Mas, vendo esse vídeo, eu me lembrei desse versículo. O diabo, ele cega o entendimento das pessoas e ele se diverte à custa delas. E muitas vezes as pessoas estão cegas, sem entendimento, sem sabedoria, e elas tentam atacar umas às outras, mas na verdade ambas estão sendo atacadas pelo diabo. E brigam por qualquer motivo, se degladiam por qualquer motivo. E no meio online você fica mais ousado, digamos assim, né? Pode ser bom, você tem uma mensagem correta, mas pode ser ruim se você tem a mensagem errada. E a minha pergunta para você hoje é: qual a sua mensagem? O que você tem compartilhado, o que você tem conversado, o que você tem comentado, o que você tem curtido, quem você tem seguido, com o que você tem gasto o seu tempo?
Eu espero que você não esteja com os olhos espirituais vendados. Mas existem pessoas que estão. Jesus disse que aqueles que andam em trevas não sabem para onde vão. Eu e você já fomos iluminados e não podemos andar mais em trevas. Precisamos andar na luz, como vamos ver. Amém? Em Gênesis 1 a gente vê que o mundo estava em trevas, mas Deus não falou sobre as trevas. Deus chamou a existência à luz. Deus não disse, quantas trevas! Deus disse, haja luz. Eu e você precisamos ter uma mensagem diferente. Uma mensagem que vai iluminar as pessoas. Amém? Aleluia! Agora no verso 5, ele diz, não nos anunciamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos de Jesus. Porque Deus que diz, da escuridão brilhará a luz, é quem brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Temos uma mensagem a anunciar. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, o ambiente online, o ambiente das mídias sociais pode nos estimular a divulgar a mensagem errada. Eu quero te convidar nessa noite, te desafiar nessa noite, a consagrar essa área da sua vida ao Senhor. Eu quero que você consagre as tuas mídias sociais ao Senhor. Eu quero que você consagre o teu WhatsApp ao Senhor. Eu quero que você consagre o seu Instagram ao Senhor. Talvez não era a mensagem que você estava querendo ouvir, mas eu tenho certeza que é a mensagem que você está precisando. E a gente precisa ter cuidado para não passar essa mensagem errada, que é a mensagem de nós mesmos. Uma mensagem que vai trazer glória para nós mesmos. Porque é muito fácil você aparentar algo na internet que você não é. Mas iluminar não é isso. Não se ilumina com a mentira. Porque mentira é treva. Só se ilumina com a verdade. A gente precisa ter uma vida real, verdadeira, para que ela possa ser exibida. E assim alcançar, inspirar pessoas. Amém? Vai lá para Mateus capítulo 5. Aleluia. Esse sermão maravilhoso, né, o conhecido Sermão do Monte, Jesus falou coisas preciosas. No verso 14 ele disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Jesus falou sobre iluminarmos o mundo. E muitas vezes, para isso, a gente vai precisar mesmo ser visto. Amém?
E por isso a gente precisa ter uma conduta e um comportamento, uma mensagem diferente do mundo. Para que sejamos luz, para que façamos essa diferença. Agora, essa luz não é uma luz própria. Estou deixando você pensar um pouco. Essa luz não é uma luz própria. Você é iluminado para iluminar. Ele disse que a luz é acesa. Uma vez que foi acesa, ela é colocada em um lugar que possa iluminar a muitos. Eu quero te despertar nessa noite a sair de um lugar de omissão. Deus não te chamou para brilhar escondido. Aleluia. Deus não te chamou para brilhar escondido. Ele quer te colocar em um lugar alto. Sabe, irmãos, as melhores posições precisam ser dos filhos de Deus. Ele quer nos colocar em um lugar alto. Mas para isso a gente precisa estar brilhando. Agora, o que eu mais gosto desses versículos é que Jesus não diz que a luz se coloca. Jesus disse que ela será colocada. Infelizmente, tem muita gente com o zelo, ou o cuidado, o foco de se colocar, querendo se colocar em um lugar, quando na verdade o nosso foco deveria estar em brilhar. E muitas vezes, nesse ambiente de mídia social, a gente pode cair nessa tentação de concorrer com outras pessoas e de estar ali somente em busca de seguidores, em busca de curtidas, em busca de um status, e esquecer da essência, que é brilhar. E nesse mesmo sermão, depois de dizer, olha, você precisa brilhar, as pessoas precisam ver as tuas boas obras para glorificar a Deus. No capítulo 6, versículo 1, Jesus traz uma advertência muito importante. Ele diz, agora tenha cuidado com algo. Evite exercer a sua justiça diante dos homens com o fim, com o intuito, a intenção, o propósito de ser visto por eles. Parece que Jesus estava sendo incoerente. Pensa comigo, na mesma pregação, Jesus diz, você é a luz do mundo, você vai ser colocado em um lugar alto, para que as pessoas te vejam, para que as pessoas vejam as tuas boas obras e possam glorificar a Deus. Aí depois Jesus, na mesma pregação, Jesus diz, agora olha, evite exercer a sua justiça com o fim de ser visto. Mas como assim? Não é para que as pessoas vejam as minhas boas obras? Não parece um pouco incoerente, irmãos? Eu estou sendo claro? Você está entendendo? A mesma pregação. Jesus disse, seja luz do mundo, que as pessoas possam ver as tuas boas obras. Aí depois ele diz, olha, evite fazer as boas obras para ser visto. E aí, Jesus? Eu te pergunto, ele estava sendo incoerente? Não. Jesus estava falando a mesma coisa. Ele só estava frisando um cuidado que é necessário. As nossas boas obras precisam ser vistas. Deus quer nos colocar em um lugar alto. Deus tem interesse que as pessoas vejam a nossa vida. Amém? Ele só não quer que a gente tenha a necessidade de ser visto. Ou a intenção de fazer só para ser visto. Você tem que fazer com o propósito certo. Se for visto, maravilha.
vai glorificar a Deus. Mas se não for visto, não tem problema. Deus viu. Infelizmente, no mundo, porque as pessoas estão cegas, muitas vezes elas estão, exibindo uma vida que elas não têm. Porque é fácil você aparentar ser uma coisa que você não é. Eu queria que o pessoal colocasse o próximo vídeo aí. Aí onde, Marcos? Se puder repetir, por favor. Olha que avião. Olha o voo. Aí onde, Marcos? É fácil você aparentar uma coisa que não é realidade. E o que Jesus estava querendo nos livrar era de viver de aparência. Era de se preocupar com a aparência. Ele disse, evite isso. Primeiro, irmãos, ele fala sobre a gente evitar fazer algo para ser glorificado pelos homens. Depois ele fala para a gente evitar fazer algo para ser visto pelos homens. Depois, falando sobre o jejum, ele fala para a gente evitar fazer algo que apenas aparente aos homens. Nenhum desses motivos tem que ser a causa da gente fazer o que a gente faz, da gente viver o que a gente vive, da gente pregar o que a gente prega. Deixando você pensar. Ser visto pelos homens, ser glorificado pelos homens, aparentar uma coisa para os homens, viver, irmãos, em função do que as pessoas vão pensar de você, viver em função de receber uma aprovação humana. E Jesus disse, tudo que você quer é receber, uma curtida, essa é a tua recompensa. Mas se você brilha na essência, fazendo com o propósito correto de agradar a Deus, de ter uma vida, uma conduta que glorifica a Deus. Ele diz, o teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Nem tudo que eu e você vive ou desfruta, as pessoas precisam ver. Aleluia, estou deixando você pensar um pouco. Deus tem intenção na nossa felicidade, Deus ama a nossa prosperidade, mas nem tudo que a gente desfruta precisa ser visto. Agora, vão existir coisas que Deus mesmo vai ter interesse em mostrar para os outros. Mas o nosso foco não deve ser em nos promover, em tornar a gente a nossa própria mensagem. A nossa intenção tem que ser em promover o Evangelho, em glorificar a Deus através da nossa vida. Amém? Eu quero te despertar nessa noite a glorificar a Deus através da sua vida, através das tuas postagens, através das tuas conversas, através dos teus comentários. Sabe que você pode muitas vezes transformar o dia de alguém com uma simples mensagem, com um simples link que você envia. Para isso, irmãos, a gente precisa estar sensível ao Senhor. Queria que você abrisse comigo em Hebreus. Deus está falando com você? Aleluia. Hebreus capítulo 6. Verso 4.
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Eu sei que esse é um texto que vai falar sobre a questão da salvação, né, de apostatar da fé, de pessoas perderem a salvação, mas eu quero te chamar a atenção para o que ele fala no verso 4 e 5, de quem foi iluminado, assim como eu e você. Pessoas que foram iluminadas por Deus, que receberam a luz, que é a vida de Deus. Amém? Ele diz que essas pessoas, elas se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da palavra de Deus. Essa luz que eu e você recebemos e precisamos estar expostos a ela diariamente, sendo iluminados, ou como Paulo faz a oração lá aos Efésios, para os Efésios, sobre os Efésios, melhor dizendo, no capítulo 1, a partir do verso 16, né, para a iluminação dos olhos espirituais, através do espírito de conhecimento e de sabedoria, para que a gente compreenda quem a gente é, para que a gente compreenda o que a gente tem, o que a gente pode fazer em Cristo Jesus, qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Todos os dias, irmãos, eu e você precisamos nos expor a essa iluminação. Que iluminação é essa? Participantes do Espírito Santo e provando da boa palavra de Deus. Amém? Uma vez que a gente está iluminado, uma vez que essa luz está acesa, aí sim a gente vai poder iluminar a outros. E todas as vezes, irmãos, que a gente está cheio do Espírito, todas as vezes que a gente está cheio da palavra, a gente não vai ter aquilo só para a gente. A gente se transforma em um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. E se você está diariamente cheio do Espírito e cheio da palavra, quando você pega o seu smartphone, você vai usar com propósito. Quando você está cheio do Espírito e cheio da palavra, você não vai ficar viciado. E um dos pontos que eu trato no livro é que você e eu podemos ter um celular, mas um celular não pode ter a gente. Ei, você pode viver sem isso. Mas já que você vive com um desse, aproveita para alcançar pessoas, para abençoar outras pessoas. Amém, irmãos? Aleluia! Iluminado, você vai iluminar. Cheio do Espírito, cheio da palavra. Amém? Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Provérbios 6, 23 diz que o mandamento do Senhor é lâmpada e a sua instrução é luz. Salmos 19, 8 diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Colossenses 3,15 fala sobre a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração e vai ter um propósito para isso, para que a gente possa aconselhar uns aos outros, para que a gente possa corrigir um ao outro, para que a gente possa edificar um ao outro. Cheio da palavra, meu irmão, você vai estar com o conteúdo certo. E a gente precisa diariamente se encher da palavra de Deus, como uma esponja, que absorve a palavra de Deus, e quando você é apertado, só sai palavra. Quando você vai conversar com alguém, sai palavra. Pode ser qualquer assunto, você termina com a palavra. E essa palavra que tem te iluminado, começa a iluminar outros através de você. Amém? Você posta algo.
Você compartilha algo. Você envia uma mensagem para alguém de iluminação. Cheio da palavra. E cheio do Espírito. Quero encerrar lendo com você Efésios capítulo 5. Aleluia. Versículo 8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, se comportai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, o que Deus curte. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Verso 14. Pelo que diz, desperta, diga desperta. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te, diga levanta-te. De entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, você era trevas, mas agora você é luz. Você agora tem uma nova maneira de se comportar. Você agora dá frutos diferentes. Você agora precisa ter também uma linguagem diferente. Ei, meu irmão, a gente precisa falar diferente do que o mundo fala. Jesus perguntou a seus discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles disseram, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Jesus disse, mas vós, o que vocês estão dizendo? Duas perguntas. O que todo mundo está dizendo, o que você está dizendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu não preciso falar o que todo mundo está falando. O que todo mundo está falando, ok, é uma coisa. Mas o que vai determinar a minha vida e a sua vida é o que nós estamos falando. Ei, nós precisamos ter uma mensagem diferente. O mundo pode falar de trevas, nós vamos iluminar. O mundo pode falar de doença, a gente vai falar de cura e de milagres. O mundo pode falar de crise, a gente vai falar de prosperidade. Aleluia! Aleluia! Precisamos ter uma mensagem diferente, dar frutos diferentes. Por isso ele diz, olha, desperta! E eu percebo mesmo o Senhor despertando alguns nessa noite. Desperta! Levanta-te! Deixa Cristo te iluminar. E quando Cristo te ilumina, você não vai mais andar como insensato, como nécio. Você não vai mais andar como todo mundo anda. Você não vai mais andar sem propósito, sem saber por onde você está indo, para onde você está indo. Não, você vai buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Você acorda todos os dias, Pai, qual a tua vontade para mim nesse dia? O que você quer que eu faça nesse dia? Quem você quer que eu alcance nesse dia? Você não entra no WhatsApp, no Instagram, Twitter, qualquer mídia social, somente para entrar, para passar o teu tempo. Não, você entra para resolver alguma coisa, para fazer alguma coisa, para alcançar alguém. Aleluia! Porque você está iluminado com a palavra,
com o Espírito. Quando você está cheio do Espírito, meu irmão, você tem dentro de você essa iluminação. Provérbios 20, 27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Salmo 56, 13 diz que a presença de Deus é luz. Salmos 89, 15 diz: bem-aventurado o que anda na luz, ou seguindo a luz da tua presença. O Espírito Santo, ele pode trazer diariamente iluminação, direção, estratégias para mim e para você. Lá em Atos capítulo 12, e essa é a minha mensagem. Tudo isso até agora foi a minha introdução. Mas minha mensagem será em 2 minutos. Se você pegou a introdução, você vai entender a mensagem rápido. Atos capítulo 12. Pedro estava preso. Porque Tiago tinha sido morto. E Herodes viu que isso trouxe curtida para ele. Matou Tiago publicamente, todo mundo curtiu, gostou, os judeus fizeram festa, Herodes estava cheio de seguidor. Aí ele disse: pega Pedro, prendeu Pedro na prisão. Mas disse que a igreja estava buscando a Deus, a igreja estava incessantemente intercedendo por Pedro. Pedro estava lá naquela prisão, dormindo. Diz que de repente, uma luz inundou aquela cela. E um anjo veio e disse: Pedro, desperta. E levantou Pedro. Um anjo despertou e levantou. Ei, desperta tu que dormes. Levanta-te, porque Cristo quer te iluminar. E Pedro saiu com aquele anjo. E diz que quando se disseminou a notícia que Pedro tinha sido solto, gerou 2 resultados. O primeiro, Herodes perdeu o seguidor. E acabou sendo julgado por Deus. O segundo, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava em todas as regiões. Talvez o diabo estava te prendendo ou tem prendido pessoas. Mas chegou a hora de uma luz brilhar nessa prisão. Sabe que tem muita gente presa aqui, mas chegou a hora da luz brilhar nessa prisão. E Deus está despertando e levantando os Pedros. Aqueles que vão anunciar, aqueles que vão ter uma linguagem diferente, aqueles que vão ter uma direção, de dizer: rapaz, o Senhor me lembrou de você hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza disso, meu irmão. Muita gente que está aí, cheia de seguidor, cheia de popularidade, por disseminar coisas que são contrárias a Deus, mas que têm aprovação, curtida dos homens. Essas pessoas, está chegando o tempo delas começarem a ser julgadas. Está chegando o tempo das luzes terem um alcance cada vez maior. E a palavra de Deus vai crescer e se multiplicar. E eu declaro que será assim também em Três Lagoas. Eu declaro grandes referenciais de Deus sendo levantados nessa geração, com a mensagem certa. E aqueles que estão se levantando com a mensagem errada e talvez cheios de seguidores por aí, mas passando uma má influência, eu declaro julgamento chegando. Chegou a hora da luz brilhar, meu irmão. Você pode ficar de pé.
Chegou a hora da luz brilhar. E eu quero que você feche os seus olhos, levante as suas mãos e faça a sua oração de consagração ao Senhor. Senhor, eu consagro a Ti a minha vida e eu consagro a Ti também as minhas mídias sociais. Eu não quero falar qualquer coisa, eu não quero perder tempo discutindo qualquer coisa. Eu quero alcançar pessoas, eu quero iluminar pessoas. Deus vai dar direções e estratégias para pessoas aqui, meu irmão. Eu sei disso. Direções até mesmo de como você ganhar a tua família. Familiares que estão distantes. Mas que a internet te possibilita esse rompimento de fronteiras físicas. Pessoas que você não vê há algum tempo, pessoas que estudaram com você. Pessoas que conheceram o carrego que você era, quando não tinha Jesus. Mas que agora precisam ver a luz de Deus na tua vida. Deus vai te dar direções, estratégias. O Espírito Santo vai te guiar a postar algumas coisas. Aí atrás de algumas pessoas, para segui-las, para mandar uma mensagem para elas, para dizer: ei, Deus me lembrou de você. Para trazer mais pessoas para essa igreja. Pega junto com o pessoal aqui, irmão. Curte, compartilha as coisas da igreja. Compartilha os cultos. Que trabalho maravilhoso eles fazem aqui. Talvez tem pessoas que não vão aceitar o teu convite para vir pessoalmente de cara. Mas você manda um link. Uma hora elas vão clicar lá. Elas vão dizer: rapaz, essa igreja é diferente, eu quero conhecer pessoalmente. Estou te dizendo isso pelo Espírito, meu irmão. Pega isso. Nos consagramos a Ti, Pai. Se você está com o seu celular, pega o seu celular, levanta ele e diz: Senhor, é seu. É seu. Não será um instrumento de pecado. Será um instrumento para iluminar. Se você está com seu celular, liga a tua lanterna. Isso é profético. Instrumentos de iluminação. Instrumentos de iluminação. Declara isso. Esse é um instrumento de iluminação. Pessoas serão iluminadas. Minha família será iluminada. Meus colegas de trabalho serão iluminados. Minha vizinhança será iluminada. Pessoas que eu nem conheço serão iluminadas. Em nome de Jesus.